beneficiar aqueles que se programaram no horário. Bom, gente, boa noite a todos. Eu sou Rosana Marques Pereira, sou endócrino-pediatra, trabalho aqui em Curitiba. Atualmente estou responsável nessa gestão pelo Departamento de Endocrinologia Pediátrica da Sociedade Paranaense de Pediatria. Na gestão anterior também, com a professora Kerstin, eu também já estava junto com ela e vamos dando continuidade. E é realmente muito bom, é um imenso prazer estar aqui hoje à noite, trazendo para vocês a discussão de um tema que é tão importante, não só para nós na endocrinologia pediátrica, mas para a pediatria como um todo, né? E mesmo para a radiologia pediátrica, que também está tão envolvido conosco na avaliação de crianças com puberdade precoce. E por entender que é um tema realmente de bastante discussão entre profissionais, entre familiares, entre mães extremamente preocupadas com a situação, que a gente resolveu trazer esse tema para discussão hoje, uma oportunidade de estarmos discutindo com duas frentes de atuação diferentes. Então, é muito bom ter a participação da radiologia pediátrica nesse momento, para apresentar aspectos importantes da avaliação dessas crianças. Então, o tema que a gente propõe hoje é a avaliação da puberdade precoce, de uma maneira bastante ampla, desde a clínica à imagem. Então, nós vamos dividir esse tema em 3 momentos, né? Primeiro, a professora Juliene Ângela Ramires de Carvalho, muitos de vocês devem conhecer. Ela é professora do Departamento de Pediatria, trabalha comigo lá na Universidade Federal do Paraná. Também é médica do Hospital Pequeno Príncipe, né? Um grande hospital pediátrico referência, não só no estado, como no Brasil como um todo. Então, ela vai apresentar para a gente a parte clínica de avaliação da puberdade precoce. E, na sequência, a gente vai ter o grande prazer de ter a participação de 2 especialistas da área da radiologia, né? Conversamos com a professora com a doutora Dolores, que é aqui do estado e que todos aqui do Paraná a conhecem muito bem, né? Ela é radiologista pediátrica, ela já foi presidente da Sociedade Latino-Americana de Radiologia Pediátrica e atualmente é presidente da Sociedade Paranaense de Radiologia. Então, no momento que conversamos sobre a participação dela para apresentar a questão da avaliação de imagem da puberdade precoce, ela sugeriu, e nós aceitamos, entendemos com grande alegria, que a participação de pessoas de fora do estado também seria muito importante para essa discussão ficar ainda mais rica, né? Então, ela trouxe junto para participar com ela a doutora Tatiana Fazecas, que é do Rio de Janeiro. Ela é radiologista pediátrica, lá, chefe do serviço de imagem do Hospital Municipal Jesus. Ela é presidente da Sociedade Latino-Americana de Radiologia Pediátrica e é da comissão científica da SOPERJ, da Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro. Então, na sequência da doutora Juliene, a doutora Tatiana vai fazer a apresentação dela e a doutora Dolores fecha com a discussão do tema. E depois a gente abre para uma discussão aberta, né, onde todos podem fazer comentários, trazer alguma dúvida, né, enriquecer a discussão para que realmente a noite seja bastante produtiva. Tá? Eu vou estar acompanhando o chat, então, se quiserem mandar questões pelo chat, eu vou anotando, e depois, no final, se quiser deixar aberto e expressar realmente a dúvida, ou que eu faça a pergunta, a gente pode fazer assim, certo? Então, para não me estender mais, né, afinal de contas, eu vou estar aqui só moderando, eu vou deixar espaço, então, para a doutora Juliene iniciar a apresentação dela. Uma boa noite a todos, que seja proveitosa e de bastante ensinamento. Olá a todos, estão me ouvindo? Sim, perfeitamente, doutora. Ok, obrigada. Então, eu sou Juliene Carvalho e quero agradecer ao convite para participar desse evento de atualização, tanto à Sociedade Paranaense de Pediatria, quanto à nossa apoiadora hoje, que é a ABV. As preocupações com o início puberal precoce são a causa mais comum de encaminhamento ao endócrino pediatra. Isso foi mostrado por esse pesquisador, onde a maioria dos casos, na verdade, são variações normais do desenvolvimento puberal. E o mais comum é que se trate de uma adrenarca precoce, de uma telarca precoce isolada e até mesmo de uma lipomastia.
Por conta disso, é que os nossos objetivos hoje serão revisar padrões de normalidade, destacar especialmente a puberdade precoce central, focando nas meninas e promover a atualização do pediatra. As principais mudanças físicas que acontecem na puberdade, nós podemos dizer que são duas: o aparecimento dos caracteres sexuais secundários e o estirão de crescimento. Para nós falarmos, descrevermos, enfim, relatarmos o desenvolvimento puberal, existe uma linguagem que podemos dizer que é universal, que é o estadiamento puberal proposto por Marshall e Turner lá no final da década de 60. Então, ele propõe que as mamas sejam descritas como o estadio 1, quando é uma criança pré-púbere, e a partir do estadio 2, quando essa criança já iniciou a puberdade. Em relação à pilaficação pubiana, também o estadio P1, quando nós ainda não temos sinais de pilificação pubiana, e P2 a partir do momento que isso se inicia até a vida adulta, tanto para meninas como para meninos. Durante o processo de puberdade, nós temos dois eventos, duas mudanças importantes. Um se refere ao funcionamento do eixo gonadotrófico, então existe uma ativação desse eixo, e isso nós chamamos de gonadarca, e o outro se refere a um aumento da produção de hormônios androgênicos pela glândula adrenal, e isso acontece tanto em meninos quanto em meninas. Vendo especificamente no caso aqui das mudanças puberais que nós vamos encontrar nas meninas, existe uma sequência esperada para todas essas mudanças. Então, de um modo geral, o estirão de crescimento da menina, ele se inicia já no início da puberdade, né? Enquanto que nos meninos esse é um evento mais da metade para o final da puberdade. Na menina, o primeiro sinal é o desenvolvimento da mama, seguida pelas pilificações pubianas e, por fim, a primeira menstruação. E nos meninos, o primeiro sinal de desenvolvimento é o aumento de volume dos testículos, que muitas vezes pode passar desapercebido. Todo esse processo, ele é dependente da secreção de GNRH. O GNRH, ele é um hormônio produzido lá pelo hipotálamo, que vai estimular a hipófise a produzir as gonadotrofinas, que são LH e FSH, que vão estimular as gônadas, seja testículo no menino ou ovários na menina, a produzirem os esteroides sexuais. Então, nós temos que pensar num processo que é uma continuidade de algo que se iniciou lá no período fetal. Então, no período fetal, já existe a produção de GNRH. Logo após o nascimento, essa produção ela tem uma discreta retomada, e depois existe um processo de latência até o início realmente da puberdade. Existem vários fatores já identificados como desencadeantes desse processo puberal. Fatores neuroendócrinos, metabólicos e nutricionais, genéticos, questões étnicas, geográficas, condições socioeconômicas, os chamados disruptores endócrinos, então, que são substâncias químicas que entram no organismo da criança e podem atuar como se fosse um hormônio ou estimular a produção de um hormônio que não deveria estar sendo produzido naquele momento. A própria adoção, estresse e alguns outros fatores que nós ainda estamos por descobrir. Existe uma idade considerada adequada para que esse processo puberal se inicie. E para meninas, isso deve ocorrer entre 8 e 13 anos, e para meninos, entre 9 e 14 anos.
Portanto, quando nós temos o aparecimento dos caracteres sexuais secundários, seja na menina uma telarca ou uma pubarca antes dos 8 anos de idade, ou uma menarca antes dos 9 anos de idade, nós consideramos como uma puberdade precoce. E no menino, se houver aumento de testículos, pilificação pubiana ou crescimento do pênis antes dos 9 anos, também é considerada uma puberdade precoce. Claro que isso também deve levar em conta um outro fator, que é a velocidade de progressão dessas mudanças. De modo simples, nós podemos classificar a puberdade precoce em puberdade precoce central, né, que nós vamos chamar de PPC durante a apresentação. Então, quando aquele eixo hipotálamo, hipófise, gônada está ativo. Quando esse eixo não está ativo, então nós vamos chamar de puberdade precoce periférica. Então, pode ser, por exemplo, um tumor adrenal causando uma puberdade precoce, né? E também existem situações chamadas variantes do desenvolvimento normal. Então, essas situações são basicamente 3. Então, a primeira delas é a telarca precoce isolada, então, quando nós temos o desenvolvimento mamário, mas não temos nenhuma outra alteração acompanhando esse desenvolvimento mamário. Temos também a adrenarca precoce isolada, ou seja, quando existe um aumento da produção dos andrógenos pela glândula adrenal, sem que isso seja uma doença da glândula, e uma situação extremamente rara e que causa muito alarme quando acontece, que é o sangramento precoce isolado, que nós nem sabemos exatamente qual é o mecanismo. Existe uma preocupação muito grande, né, e na mídia leiga em relação ao desenvolvimento puberal precoce. E junto com isso, a gente acaba tendo muitas informações equivocadas. Mas, infelizmente, além do pediatra, que eu acho que deveria ser a fonte principal de informação da família, muitas famílias, né, se baseiam nesse tipo de leitura e muitas vezes nos procuram ou procuram o pediatra com ideias realmente erradas sobre o assunto. Mas, em relação à idade do início puberal, existem estudos mostrando que nos países europeus e nos Estados Unidos, vem havendo um decréscimo na idade de início do desenvolvimento puberal. Mas esse decréscimo, ele meio que estabilizou a partir da década de 90. Isso para meninas e da mesma forma para meninos. Existem estudos mostrando realmente que a puberdade ela está se iniciando um pouco mais cedo, tanto em meninas quanto em meninos. Também estudos epidemiológicos que ainda dizem que os fatores genéticos são o que tem maior influência sobre a variabilidade do início da puberdade, apesar de que fatores ambientais cada vez mais parecem desempenhar um papel muito importante nesse início puberal. E isso pode ser visto em estudos que avaliam o índice de massa corporal, a adiposidade e o início puberal, onde existe uma associação entre o aumento do índice de massa corpórea com puberdade adiantada em meninas. Mas esse tipo de relação ela é menos consistente em meninos. Pensando nessa questão ambiental, a epidemia do coronavírus acabou criando uma oportunidade para estudar esse tipo de agente interferindo sobre a puberdade. E os italianos fizeram, durante o período de lockdown, um estudo retrospectivo, onde eles avaliaram a frequência e o ritmo da progressão de puberdade precoce central em meninas antes e durante o lockdown. E eles dividiram essas meninas em 2 grupos. No primeiro grupo, eram pacientes que tinham o diagnóstico recente de puberdade precoce central, e no segundo grupo,
eram pacientes que já tinham um diagnóstico prévio de puberdade precoce central, mas que vinham evoluindo muito lentamente com essa puberdade, que era um grupo um pouco menor. E eles compararam esses dados, então, em pleno lockdown, com dados dos últimos 5 anos que eles tinham lá no serviço. Então, esses pacientes antigos serviram de controle. E para o grupo 1, eles tiveram 89 meninas no grupo controle, e no grupo 2 eles tiveram 11 meninas. E eles viram que houve um aumento da incidência de casos novos de puberdade precoce central no grupo 1, e houve uma progressão mais rápida da puberdade nos pacientes que estavam em puberdade já, mas que essa puberdade estava caminhando mais lentamente. Então, esses dados acabaram sugerindo, então, que existe uma correlação entre fatores ambientais, o início precoce e também a rápida progressão da puberdade. Mas esse estudo ele foi feito em meninas e não se sabe se um efeito semelhante poderia ocorrer nos meninos. Aqui alguns parâmetros assim que eles avaliaram, né? E já que nós vamos ter depois a radiologia, eu só quero destacar aqui que no grupo 1, tanto o volume ovariano como o comprimento do útero eram maiores, né? Então, talvez as ecografistas aí estejam percebendo algumas coisas aí nos exames que elas têm feito mais recentemente. No grupo 2, a mesma coisa, né, em relação ao volume e ao comprimento uterino. Os italianos ainda foram mais à frente. Eles fizeram um outro estudo multicêntrico. Esse outro estudo eram com 5 centros especializados em endocrinologia pediátrica, e eles avaliaram crianças com suspeita de puberdade precoce. Então, crianças que tiveram essa suspeita de março a setembro, ou seja, em pleno lockdown. E foi um grupo grande, de 490 crianças, e eles fizeram uma comparação com o mesmo período do ano anterior. E eles viram que houve um aumento de 122% no diagnóstico de pacientes com puberdade precoce central. Nesse mesmo trabalho, eles dividiram em 4 categorias diagnósticas, né? Então, a primeira categoria foi de puberdade precoce central, onde eles viram que aumentou de 26% para 41% os diagnósticos. Uma outra categoria de puberdade antecipada, ou seja, aquela puberdade que na menina inicia entre 8 e 9 anos, é uma idade assim limítrofe. E puberdade antecipada, eles viram ao contrário, diminuiu de 17% para 10% durante o lockdown. Já telarca transitória, né, e puberdade precoce não progressiva, nesse estudo não sofreu diferença. Uma outra atualização que eu quero trazer para vocês diz respeito aos disruptores endócrinos. Então, aquelas substâncias químicas que podem entrar no organismo da criança e fazer alterações semelhantes à ação de algum hormônio. Então, nesse estudo coreano, eles avaliaram aquele slime, que é aquele brinquedo que muitas crianças usam lá e aqui no Brasil também. Eu sempre ouço as mães comentarem no consultório que as crianças brincam com esse tipo de produto. Então, esse slime, ele é feito lá, nesses produtos da Coreia, de dietilfitalato. E as agências reguladoras lá observaram que em vários produtos comerciais, essa substância química está acima do limite de segurança que deveria estar nesse brinquedo. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um estudo retrospectivo de janeiro a dezembro, então quase 2 anos, e avaliaram meninas que tinham puberdade precoce, e por causa dessa puberdade precoce, fizeram um teste de GNRH para dosar o LH. E o que aconteceu? Eles viram que
dividiram, então, consideraram uma exposição grande quando elas usavam esse brinquedo mais do que 3 vezes por semana e por pelo menos 3 meses, né, de uso. E aí eles viram que as meninas que eram expostas, né, ou seja, que brincavam bastante com isso, tinham uma idade óssea mais avançada, um estádio de Turner menor e uma probabilidade de mais de 5 vezes de ter uma puberdade precoce não central. Ou seja, esse brinquedo estava relacionado a uma puberdade precoce periférica naquelas meninas, né? E aqui é o gráfico que eles colocam, onde eles traçaram um limite no valor de 0,4 no teste de estímulo com a dosagem do LH, e acima de 0,4 era considerada puberdade precoce central e abaixo era considerada puberdade precoce periférica. E as meninas que usavam o tal do slime, né, de maneira mais intensa, ficaram aqui nessa faixa de teste não responsivo, ou seja, portadoras de puberdade precoce periférica. Uma outra preocupação que nós observamos nas famílias e também nos pediatras é em relação à idade da primeira menstruação. Então, existe o que nós chamamos de uma tendência secular, ou seja, ao longo do século, a idade da primeira menstruação foi caindo e foi caindo. Mas, da década de 90 para cá, parece que houve uma certa estabilização nessa queda. Essa idade não chegou a mudar tanto. Isso falando em termos mundial, mas em termos brasileiros, nós temos um estudo muito, muito interessante que avaliou a associação entre a idade da menarca e o estado nutricional. Esse foi um estudo multicêntrico, né? Muitas estudantes entre 12 a 17 anos, e mais de 37 mil meninas que haviam tido a menarca já. Então, no Brasil, eles encontraram que a idade média da menarca é de 11,7 anos, com uma mediana de 12,4 anos. E observaram que a idade da menarca foi menor nas meninas que eram obesas ou que tinham sobrepeso, e que também o excesso de peso, além de estudar em escola privada, estavam associados com a menarca um pouco mais cedo. Esse estudo, ele conseguiu fazer por regiões brasileiras e mostra para a gente a idade da menarca no Brasil como um todo, né, a idade média, e por regiões. E nós, aqui da região sul, temos uma idade média que é um pouquinho menor, mas não é uma diferença significativa, em torno de 11 anos e meio para as nossas meninas, né? Bom, então, a puberdade precoce, ao avaliarmos, nós temos que prestar muita atenção para as características iniciais dessa puberdade, tentar identificar qual é o mecanismo responsável, se oferece algum risco para a saúde e qual o modo de progressão dessa puberdade. Por que o modo de progressão? Existem 2 trabalhos que mostram que existe uma forma de puberdade que ela é precoce, mas ela é transitória ou ela é lentamente progressiva. E isso acontece com praticamente 50% das puberdades precoces. E desses 50%, cerca de 70% são transitórias e 30% são progressivas. Por isso que nem sempre a gente já de imediato começa a tratar uma puberdade precoce. Na avaliação diagnóstica, então, a avaliação clínica, na avaliação laboratorial, a dosagem do LH, do FSH, do estradiol, se for uma menina, e da testosterona, se for um menino, a avaliação por imagem, que engloba a idade óssea, a ultrassonografia pélvica e também a ressonância. E, às vezes, um estudo genético.
O tratamento da puberdade precoce central é feito com medicações chamadas análogos agonistas do GNRH. Existem vários no mercado e eles são substâncias sintetizadas semelhantes ao GNRH endógeno, só que com uma pequena modificação na molécula que faz com que o receptor do GNRH seja bloqueado, assim o GNRH endógeno não consegue se ligar. Ao tratarmos uma puberdade precoce, nosso objetivo é reverter ou parar a progressão dos caracteres sexuais secundários, evitar o início precoce de atividade sexual, prevenir gestação e reduzir também o risco de abuso. Também a medicação auxilia na preservação da fertilidade, na redução do risco de câncer de mama e também na preservação do potencial de crescimento e pode restaurar o bem-estar psicossocial. Existem algumas situações onde não existe um consenso para se indicar o tratamento, e essas situações são as situações onde o motivo é algum problema psicossocial, então, por exemplo, um retardo mental, uma imaturidade emocional ou distúrbios comportamentais. Ou em caso de puberdade adiantada, quando a gente tem uma menina em puberdade entre 8 e 9 anos, ou seja, uma idade limítrofe. Após o tratamento, então, existe uma retomada do desenvolvimento puberal, acontece a menarca em torno de 1 ano, alguns estudos mostram 1 ano e meio após a suspensão da medicação, a fertilidade não é comprometida, nem a massa óssea, não favorece o ganho de peso e nem causa alterações metabólicas. E o crescimento vai depender de qual idade óssea a criança tinha quando foi suspenso o uso da medicação. E para finalizar, eu gostaria de dizer que existem dúvidas quanto à idade normal para o início da puberdade. A puberdade está se iniciando mais cedo, sim, mas a idade da menarca não tem se modificado de maneira importante nas últimas décadas. Nem toda puberdade precoce deve ser tratada, e os análogos de GNRH são seguros e eficazes para o bloqueio puberal. Obrigada. Obrigada, Juliane. Como sempre, uma aula muito boa, muito didática. Espero que todos tenham aproveitado. Acabo de receber aqui uma manifestação já de que a sua aula foi muito boa pelo chat. Mas nós vamos dar continuidade, então, na programação, na apresentação, para depois abrir para discussão e dúvidas, né? Então, eu gostaria de convidar a doutora Tatiana, mais uma vez agradecer a participação, né, a disponibilidade que ela está tendo de estar aqui conosco, com a Sociedade de Pediatria, para apresentar os aspectos da investigação radiológica da puberdade precoce. Olá, gostaria de agradecer o convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Vocês estão conseguindo ver minha tela inteira agora? Doutora, está naquele modo do PowerPoint, não no de apresentação. Espera aí, então eu vou... Agora vai. Foi? Agora sim, está Sim, ok. agora sim. Ok. Então, eu queria agradecer muito o convite, a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Eu tenho trabalhado intensamente com a Dolores em outros projetos e é um prazer enorme estar aqui. E essa aula foi sensacional, Juliane. Agora eu vou dizer que eu sou amiga da Dolores e da Juliane também. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre avaliação por imagem na puberdade precoce. Eu vou começar focando no ultrassom pélvico feminino, porque, na verdade, não está passando aqui. Foi. Que é o nosso carro-chefe, né? O nosso dia a dia da radiologia pediátrica. E a gente vai falar, então, dos parâmetros normais de útero e ovário, das alterações que a gente pode encontrar na puberdade,
Vou falar um pouco do Doppler das artérias uterinas, que é um assunto um pouco mais recente, né? Quer dizer, começou em 2001, a gente já tem alguns artigos, mas que a gente tem feito mais agora nos últimos anos e realmente acredita nele, e mostrar no final algumas causas de puberdade precoce não idiopática, né? Sabendo que a maioria das nossas puberdades vão ser idiopáticas. Então, nossa rotina de exame, começando sempre com a história clínica e exames anteriores, né? É importantíssimo a gente saber, como a Juliane falou, qual é o ritmo dessa puberdade, qual é a idade da criança, né? Quais são esses caracteres que estão aparecendo, e se a gente já tem exames anteriores que a gente possa comparar, tanto ultrassom como idade óssea ou ressonância, se for o caso, uma puberdade central. Para a gente poder fazer o exame, é indispensável que a bexiga esteja cheia, mas a criança não deve estar desesperada. Então, aqui, por exemplo, a gente orienta que a criança comece a beber água já dentro do serviço de imagem e não venha bebendo de casa. Porque se ela vem desesperada, primeiro você tem uma super enchimento dessa bexiga e ela vai comprimir o útero e ela vai mudar o aspecto desse útero, a relação corpo-cérvix vai ficar alterada por essa bexiga sobredistendida. E segundo, que a criança fica extremamente desconfortável e é muito difícil a gente fazer um exame cuidadoso, né, cauteloso e com a calma necessária, se a criança está realmente desesperada, e a gente já teve momentos, alguns momentos da criança perder a urina durante o exame, porque não consegue esperar, né? Então, a gente prefere que a criança comece a repressão vesical dela já dentro da clínica de imagem, e nem que ela tenha que entrar na sala mais de uma vez, mas é o ideal. E a outra coisa é que, falando em Doppler de artéria uterina, se essa bexiga estiver sobredistendida também, a gente pode ter uma dificuldade grande de conseguir fazer o Doppler da artéria uterina. O gel aquecido a gente usa sempre em pediatria, né, tanto no serviço público quanto no privado, o nosso gel aquecido, a maioria dos aparelhos hoje aquece o gel, mas se não aquecer, vale a pena a gente investir naquele sistema, aquele aparelhinho que esquenta o gel, porque isso faz diferença no conforto da criança no momento do exame, e se for uma criança menor, às vezes só o gel gelado já estimula essa criança a urinar, e aí isso vai impossibilitar a realização do exame. E o transdutor adequado. A gente utiliza geralmente um transdutor convexo de 5 a 8 MHz, dependendo do tamanho da criança, mas em crianças pequenas ou crianças muito magrinhas, eventualmente a gente pode usar o transdutor linear. Então, na verdade, você tem que escolher o transdutor adequado para a sua criança. Se for uma criança maiorzinha, um pouco que tiver algum sobrepeso, a gente não vai conseguir fazer com o transdutor com uma frequência maior. Então, a gente tendo essa bexiga repleta, a gente vai começar, então, avaliando o útero, e nesse útero a gente vai falar qual é o aspecto desse útero, sei que tem um aspecto infantil, pré-puberal púbere, eu vou mostrar para vocês, mostrar a relação cérvix-corpo, é importantíssimo a gente botar isso no nosso relatório. Eu dou sempre 3 dimensões e o volume do útero, mas a gente vai valorizar sempre o diâmetro longitudinal desse útero, isso é o que recomenda os últimos artigos publicados, e não mais o volume, como a gente valorizava antigamente, e o Doppler das artérias uterinas. Então, aqui a gente tem 2 exemplos de útero infantil. Vocês conseguem ver minha seta? Sim, né? Aqui é um útero de um recém-nascido, então a gente tem aqui o cérvix, né, o colo uterino mais largo do que o corpo uterino, e reparem que o útero da recém-nascida ele tem um comprimento maior do que o útero de uma criança de 4 anos, por exemplo, porque aqui a gente ainda está sob influência do hormônio materno, né? O endométrio é descontínuo, e como eu disse para vocês, o corpo uterino ele é mais estreito do que o cérvix uterino, e isso caracteriza um útero de aspecto infantil. E isso deve ser dado no nosso relatório, que o cérvix é maior que o corpo e que o aspecto do útero é um aspecto infantil. A partir dos 6 anos de idade, mais ou menos, a gente começa a ter esse útero com aspecto tubular, onde tanto o cérvix quanto o corpo eles vão ter a mesma espessura, né? Isso a gente chama de útero de aspecto intermediário ou de aspecto pré-puberal. Nesse momento aqui, como eu disse, o cérvix tem a espessura semelhante à do corpo.
e depois, quando você já tem um estímulo estrogênico mais importante, como nessa criança aqui com 10 anos de idade, a gente chama de útero de aspecto puberal, onde o cérvix uterino ele é mais estreito do que o corpo. Então, essas são características importantes que a gente tem que dar no útero, além, é claro, de mencionar o endométrio. Se a gente já tem um endométrio visível, se esse endométrio é contínuo, ou se o endométrio ainda não é visível, como no útero da criança menor. Esse é um artigo publicado na Pediatric Radiology, que fala sobre o volume uterino e a espessura do endométrio, e eu acho bacana porque ele mostra em gráfico, e isso fica mais fácil da gente ver, mostrando que o volume do útero ele vai permanecer mais ou menos estável e pequeno até em torno dos 6 anos de idade, quando aquele útero começa a ficar tubular, de aspecto tubular. E aí depois, até ele atingir aquele aspecto piriforme, né, que é o aspecto puberal, onde o corpo é maior, aí sim ele começa a aumentar o volume dele de maneira significativa, e é claro que o comprimento, então, né, o eixo longitudinal dele também vai começar a aumentar, e depois que você tem a menarca, assim, aí você vai ter mais próximo a menarca um aumento significativo do volume e do comprimento desse útero. E a mesma coisa com o endométrio. Inicialmente você vai ver ele bem, porque ele está sob estímulo materno, depois você vai deixar de ver, ou ele vai ser descontínuo, e depois ele passa de novo a ser visualizado e até mensurável, né? Porque tem um momento aqui que a gente não consegue nem medir o endométrio, a gente praticamente só consegue ver, mas não é mensurável, e depois ele passa a ser mensurável numa idade já próximo da menarca ou pós-menarca. Então, a gente tem aqui alguns exemplos, todas meninas de 9 anos de idade, né? Então, como é que a gente faz a avaliação do útero? Então, esse útero aqui, eu diria que tem um aspecto intermediário, pré-puberal, mas já com um corpo um pouco maior do que o cérvix. Então, isso, às vezes, a gente gosta de dar no relatório, assim, olha, o aspecto é pré-puberal com o corpo 1,5 para 1 e não 2 para 1, que é como é o aspecto puberal. E aqui, o comprimento desse útero, um comprimento de 4,8, quer dizer, já é um útero comprido, né, com um comprimento maior. Esse aqui é um outro útero, já de aspecto tubular, onde eu tenho o corpo uterino com o mesmo aspecto do colo, o endométrio eu praticamente não vejo, ele é descontínuo, e ele tem um comprimento menor do que 3,5, aqui tem um comprimento de 3,4. Aqui um outro útero de aspecto tubular, mas onde o comprimento já é de 3,9, e aqui também, todas essas meninas têm 9 anos, aqui um útero já de aspecto púbere, onde eu tenho o corpo muito mais espesso do que o colo uterino, desculpa, e eu já tenho um comprimento de 6,6. Então, esses são aspectos diferentes que a gente pode encontrar em crianças da mesma idade, dependendo do estímulo hormonal que essa criança está tendo. E aqui, essa é a tabela mais clássica e antiga, de 1984, que é a tabela de Orsini, e aqui a gente tem o valor longitudinal esperado para cada idade. Esse trabalho, às vezes, ele é criticado pelo número pequeno da amostra, do N dele, mas se você comparar com trabalhos recentes, publicados recentemente na Pediatric Radiology ou na JR, que são as duas grandes revistas pediátricas, né, ou na Radiographics, o volume, o comprimento uterino e o volume não mudam muito. Então, isso aqui continua sendo uma tabela frequentemente utilizada pela gente. Aqui é um ponto que eu gostaria muito de ressaltar para vocês, que eu acho bastante interessante, que na minha prática tem ajudado bastante a avaliação e o acompanhamento da puberdade nessas crianças. Esse é um artigo publicado na JR em 2019. Então, qual é a técnica de realização do Doppler da artéria uterina? O transdutor é sempre na transversal, ao nível do corno uterino, quer dizer, lá em cima no corpo. A gente vai localizar a artéria uterina, eu vou mostrar uma imagem para vocês, na verdade ela é quase um pontinho piscando, você corrige um ângulo para 60, e aí a gente tem 3 tipos de onda principais que a gente pode encontrar nessa menina. Quando a gente não tem estímulo estrogênico nenhum, a gente só tem o pico sistólico, né? E você vê que é um pico estreito. A gente não consegue ver o pico diastólico. No momento que você começa a ter o estímulo estrogênico, esse estrogênio ele vai atuar diminuindo a
resistência dessa artéria uterina, então você vai passar a ver o pico diastólico. Mas se você reparar, ainda não é uma onda contínua. Então, aqui o pico sistólico ficou um pouquinho mais largo, né? E a gente passa a ver um pico diastólico, mas a onda ainda não é contínua. Então, isso aqui é quando a gente começa a ter o estímulo estrogênico, você começa a baixar a resistência dessa artéria uterina. E no momento que você tem um estímulo estrogênico mais importante, você começa a ter um pico sistólico mais largo, o diastólico é contínuo com a próxima onda sistólica. Então, isso aqui tem um outro artigo que classifica isso como tipo 1, tipo 2 ou tipo 3 de onda. Essa aqui a gente tem, então, um estímulo estrogênico importante, e aqui a gente não tem estímulo estrogênico, e isso é bem legal como um dado a mais para o acompanhamento dessas meninas. Aqui está a imagem do útero no transversal, e aqui a imagenzinha da artéria uterina. Eventualmente você pega ela ao comprido, mas na maioria das vezes você pega ela só um pontinho, né? É importante que a criança esteja uns 10 a 15 minutos já em repouso para realizar isso, e então a gente prefere fazer o Doppler no final do exame, por isso que aquela criança não pode estar com aquela bexiga repleta, como eu disse aqui, a bexiga não pode estar muito cheia, e a gente vai achar essa artéria junto ao corpo uterino. Aqui é um outro artigo mostrando mais uma vez esses tipos de onda, né? Esse aqui publicado em 2001, e aqui, além do aspecto da onda no Doppler, a gente vai avaliar também o índice de pulsatilidade, e olha que bacana, mais uma informação que esse Doppler pode dar. Então, aqui no tipo pré-púbere, que é aquele que eu tenho só o pico sistólico e eu tenho uma alta resistência nessa artéria uterina, eu tenho um índice de pulsatilidade alto, de 6,5. No momento que eu começo a ter um útero já com o corpo querendo crescer, né, querendo quase ficar maior do que o colo, que é aquele início da puberdade, onde já começa a ter algum estímulo estrogênico, eu começo a ver a onda diastólica, ela é descontínua, mas o índice de pulsatilidade começa a cair, porque a resistência dessa artéria começa a cair por conta do estímulo estrogênico. E na puberdade, eu vou ter, então, a onda contínua e o índice de pulsatilidade baixo. Então, esse é um artigo muito bacana, e isso é o que o Doppler pode oferecer para a gente da artéria uterina, junto com as outras informações, claro, dos ovários e do comprimento do útero e do aspecto desse útero. Então, essa aqui, por exemplo, é uma menina de 12 anos, com uma puberdade rapidamente progressiva. A gente vê que os ovários dela têm um volume não muito grande, 2,7, 3,8, o esquerdo um pouquinho maior. Ela tem uns folículos um pouco mais exuberantes, né? A gente vai falar do ovário daqui a pouco, o folículo tem 1,2 centímetros, mas não é nenhum grande folículo ainda. O útero dela, sem dúvida, é uma útero de aspecto puberal, onde o corpo é maior, mais largo do que o cérvix, a gente já consegue determinar todo o endométrio, e o eixo longitudinal, né, o comprimento desse útero já mede 5,7, e quando a gente faz o Doppler da artéria uterina, a gente já tem uma onda contínua. Então, são todas as informações que a gente pode dar em relação ao status hormonal dessa pelve feminina, a gente consegue dar em relação ao útero, né? A gente pode também, vai ver daqui a pouco em relação aos ovários, a gente consegue dar, adicionando o Doppler à nossa informação. Aqui mais alguns exemplos. Essa aqui é uma menina de 5 anos de idade. A gente tem um útero, então, de aspecto tubuliforme, né? Um útero pré-puberal, um útero de aspecto intermediário. O comprimento dele é de 2,4, então ainda é um comprimento pequeno, e o índice de pulsatilidade, como era de se esperar, muito alto, porque a resistência da artéria uterina ainda é alta, então a gente só tem o pico sistólico. Essa aqui já é uma menina de 11 anos, um útero púbere, francamente púbere, com um corpo maior do que o cérvix, o comprimento desse útero já maior, de 5,4, o índice de pulsatilidade baixo, porque ela já não tem resistência nessa artéria uterina, e a onda de aspecto contínuo. Então, essas são informações muito bacanas e fáceis da gente ter no momento que a gente está avaliando essa criança. Esse é um artigo muito bacana, publicado em 2019, que avalia o Doppler, e ele compara esse Doppler com a dosagem do pico de RH após o estímulo de GNRH. Então, olha só o que ele concluiu. Primeiro que o N dele é grande, 495 meninas, e ele concluiu que se a gente fizer o índice de pulsatilidade, um corte com 4,6, e o comprimento uterino, um corte de 3,5, ou seja, se eu tenho o índice de pulsatilidade
maior do que 4,6, ou seja, aquela artéria uterina com uma resistência baixa, porque significa que eu não tenho estrogênio ainda. E se o comprimento do útero é menor do que 3,5, isso tem uma acurácia semelhante à dosagem do pico de LH após estímulo de GNRH. Então, é uma maneira mais barata e uma maneira, eu acho que é um fator adjuvante para vocês poderem comparar. Então, ele indica como exame de primeira linha na investigação, às vezes até mais barato do que esse estímulo de NRH, a gente fazer um ultrassom com Doppler dessa pelve, avaliando o índice de pulsatilidade e o comprimento do útero. Então, é um dado a mais, um dado muito bacana e de fácil acesso, né, para a gente poder avaliar essa criança. Então, dito essas características do útero que a gente já relatou e que a gente vai ver de novo em alguns momentos, a gente vai começar, então, agora a avaliar as características do ovário ao longo da puberdade precoce. A gente também vai sempre dar o volume do ovário, né? O volume ele vai crescendo do ovário, mas você vê que o aspecto desse ovário pouco muda, né? Os ovários eles vão ter aspectos muito semelhantes antes de um estímulo estrogênico mais importante. Então, a gente sempre vai ver folículos ovarianos, esses folículos tendem a ser menores do que 5 milímetros. A gente, com frequência, fala no nosso relatório, a gente faz a varredura do ovário e diz que a gente está vendo aproximadamente 5 ou 6 folículos e o maior dos folículos mede tanto, ou todos medem menos do que 5 milímetros. Isso é uma informação importante, junto com o volume, para a gente dizer se esse ovário está sendo ou não estimulado pelo estrogênio, né? Então, o aspecto dele pouco muda. Existem alguns artigos que dizem que o ovário vai se tornando mais ovoide e vai aprofundando na pelve à medida que a criança vai tendo estímulo estrogênico. Na minha experiência, eu acho esse um dado subjetivo, né? Eu acho que o ovário pouco muda até o momento que ele começa efetivamente a ser estimulado, e aí você passa a ver folículos mais exuberantes nele, maiores do que 1 centímetro. Então, isso aqui é aquele mesmo artigo da Radiographic, do Pediatric Radiology, que mostra para a gente a média do volume ovariano. Você vê que, mais uma vez, o volume ovariano ele é maior aqui no nascimento, porque está sob o efeito hormonal materno. Depois ele tende a diminuir, ficar um volume baixo ao longo dos primeiros anos de vida, e ele vai começar a aumentar no momento que você tem o estímulo estrogênico, que é em torno do início da puberdade, com 9, 10 anos de idade. Isso tanto para o esquerdo quanto para o direito. Então, aqui a gente já começa, então, a avaliar a nossa pelve, também levando em consideração os ovários. Aqui eu tenho um útero de aspecto tubular, mas que eu já vejo o endométrio de maneira fácil, né? E um endométrio contínuo. E aqui a gente tem os folículos. Então, eu tenho um folículo medindo 14 milímetros e o volume do ovário direito e esquerdo já um volume aumentado de 4,4, 4,8 milímetros. Então, a gente soma isso ao comprimento longitudinal desse útero, que é de 5,4. Então, a gente vê que essa criança já está sendo estimulada, mesmo sem a gente fazer Doppler. Mas, mais uma vez, eu digo que o Doppler sempre acrescenta informação. Então, se a gente botar o volume ovariano nessa tabela, ele vai estar no limite superior, ou então um pouquinho acima, né, se a gente considerar esses volumes do esperado para a idade dessa criança. Então, essa aqui é um outro exemplo, uma menina de 9 anos, com telarca precoce. A gente tem um ovário com um volume de 4,2, um volume um pouco aumentado, o esquerdo com volume de 6, e quando a gente chega no útero, a gente tem um comprimento de 4,3, um comprimento acima daquilo que a gente esperava, né, para não estar estimulado. Então, essa criança já está sendo estimulada, se a gente levar em consideração tanto o comprimento do útero acima de 3,5, como sugeriu o artigo do Pediatric Radiology, como o volume também um pouco aumentado. Essa é uma outra criança com telarca pubarca, só que aqui, apesar da gente ter um útero que o corpo está querendo começar a ficar maior que o colo, então a gente já tem um útero de aspecto intermediário, o comprimento desse útero ainda está dentro do esperado, 3,4. E o volume dos ovários também. Aqui eu tenho um volume de 1,9 e aqui um volume de 1,4. E o folículo também menor do que 1 centímetro. Eu tenho um folículo de 7 milímetros. Então, isso tudo são informações bacanas que o endocrinologista ou o pediatra podem usar para acompanhar essa criança. E juntando todas essas informações,
eu trouxe esse casinho para vocês fresquinho dessa semana, o terceiro exame dela foi essa semana, juntando todas as informações que a gente viu aqui. Então, a gente tem aqui uma criança de 7 anos com puberdade precoce, com investigação puberdade precoce, e esse aqui foi o primeiro exame dela, aos 7 anos de idade. Então, a gente tinha aqui um comprimento do útero de 4,7, quer dizer, está um pouquinho acima daquilo que ele sugeriu, que a gente não tivesse estímulo estrogênico acima de 3,5. Então, aqui com 4,7, em relação ao comprimento desse útero, a gente já tem um comprimento um pouco maior do que o esperado para a idade, mas ela tem um aspecto ainda tubular, um aspecto pré-puberal. E o volume do ovário, eu tenho um volume aqui de 3,1 e aqui um volume de 3,8, mas sem folículos dominantes, né? Essa criança, então, foi indicada a interrupção, o bloqueio da puberdade dela, e aqui a gente fez, então, um ultrassom 3 meses pós-bloqueio. Então, você vê que esse comprimento do útero de 4,7, aqui a gente tem 4,8, então não teve uma mudança significativa. Os ovários, sim, diminuíram de tamanho. Aqui eu tenho 3,6 para 2,2 e aqui 3,3 para 2,3. Então, aqui a gente podia ficar na dúvida se esse bloqueio está sendo adequado ou não, né? Essa criança seguiu com bloqueio e a gente fez essa semana, então, a avaliação dela 6 meses pós-bloqueio. Aqui a gente já tem um útero um pouco menor, de 4,2. O ovário continua com um volume semelhante, aqui 2,5 e 2,4. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Que não só o ultrassom é útil para a gente fazer esse acompanhamento, ver pelo menos que não houve progressão, mas aqui a gente poderia ficar na dúvida se há um bloqueio. Claro que clinicamente a gente também vai avaliar essa criança, né? Mas radiologicamente a gente pode ficar na dúvida. Olha que bacana quando a gente coloca o Doppler. Nesse primeiro exame aqui, quando ela tinha o início dos caracteres secundários dela, e quando foi indicado o bloqueio, a gente tinha uma onda com pico diastólico, né? Então, isso aqui indicava que ela estava começando a ter um estímulo estrogênico. E no momento que ela bloqueou, a gente voltou a ter uma onda só com pico sistólico e sem pico diastólico. Então, eu acho que o ultrassom com Doppler da artéria uterina, ele acrescenta bastante no momento que a gente consegue também controlar esse bloqueio com o Doppler, não só usando o comprimento do útero e o volume ovariano. Então, essas são as coisas principais que eu queria dizer em relação a útero e ovário, o que a gente tem que avaliar, a gente pode falar isso um pouco mais da discussão, o Dolores vai mostrar alguns casos para vocês, e o que eu acho importante, a gente no nosso relatório final, dizer o aspecto do útero, a relação cérvix-corpo, dar sempre 3 dimensões do ovário, sendo que valorizando sempre o comprimento longitudinal, e começar a utilizar o Doppler da artéria uterina como um artifício muito importante e bacana para a gente poder avaliar essas crianças. Em relação aos ovários, eles pouco mudam em relação ao aspecto, folículo ovariano é sempre visualizado em qualquer idade da criança, a presença de folículos dominantes e quantos folículos a gente tem, qual é a dimensão desses folículos, e se a gente tem cisto ou não. E o relatório final contendo todas essas informações, utilizando a tabela disponível na literatura, a gente deve escolher sempre a tabela que se adapta ao nosso serviço e ao grupo de endocrinologistas, ginecologistas e pediatras com que a gente trabalha. Então, eu vou pular isso aqui, que a Juliane já falou, início de desenvolvimento, aparecimento do caracteres secundários e secundários, aqui na menina antes dos 8 ou 7,5, nos meninos antes dos 9, e vou passar aqui para algumas causas de puberdade precoce, tanto central quanto periférica. A Juliane já falou das causas centrais, que elas são relacionadas a uma resposta ao GNRH, né? Então, elas são consideradas uma puberdade precoce verdadeira, e ela é sempre isossexual, porque ela está estimulando aquelas gônadas a produzirem os hormônios pré-determinados para aquele sexo. A periférica, ela não depende do GNRH, então ela pode ser iso ou heterossexual, você pode ter uma virilização na menina, por exemplo, e as variantes do normal, que também já foram faladas pela Juliane. Em relação à imagem, além do ultrassom pélvico, que a gente já falou bastante, a gente tem também o raio-x de idade óssea e a ultrassonografia abdominal para a identificação da adrenal, e
A ressonância, a ultrassonografia testicular para avaliação de tumores testiculares que podem produzir androgênio e podem levar à puberdade precoce, e na avaliação da puberdade precoce central, sempre a ressonância magnética. A tomografia não se presta para avaliar alterações do sistema nervoso central quando a gente está diante de uma criança com puberdade precoce. Então, em relação à puberdade precoce central, como a gente falou, ela é sempre isosexual, geralmente tem um crescimento rápido, aparecimento de caracteres secundários. Eu não vou entrar na clínica que é aqui com a Juliane na sala, depois a gente pergunta para ela as nossas dúvidas, associado ao aumento do GNRH, e a causa, em mais de 80%, é idiopática. Existem algumas causas do sistema nervoso central que são frequentes em meninos, podem ser excluídas em meninas menores de 5 anos. Então, puberdade precoce central, a gente depois vê com a Juliane quando que a gente tem que investigar tanto no menino quanto na menina, mas de uma maneira geral, deve ser excluída no momento que você tem uma puberdade antes dos 6 anos na menina, né? Lembrando sempre que ela é idiopática em 80% dos casos, mas que a gente pode ter algumas alterações que podem levar à puberdade, como amartomas do tuber cinério, outros tumores hipotalâmicos, ou as causas não tumorais, como pós-inflamatórias, anomalias congênitas, pós-traumáticas. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração no momento que a gente suspeita de uma puberdade precoce central. Como eu disse, o nosso exame de eleição vai ser a ressonância magnética, então esse aqui era o caso de um menino de 8 anos, com uma puberdade precoce rapidamente progressiva, foi suspeitado de uma puberdade precoce central, foi feita a ressonância magnética, onde a gente encontrou essa lesão aqui, pequena, pediculada na cisterna supracelular, né, que correspondia a um amartoma do tuber cinério e que era a causa da puberdade precoce desse menino. Então, eu trouxe esse caso aqui para a gente lembrar que puberdade precoce central a gente sempre está falando em termos de imagem na ressonância magnética. Quando a gente está falando da puberdade precoce periférica, aí sim, ou pseudopuberdade precoce, ela pode ser isossexual ou heterossexual, dependendo do tipo de hormônio que está sendo produzido ou que está sendo adquirido, né, entrado de maneira externa, como a Juliane falou, do slime, ou do uso de gel de testosterona, que eu não sei, depois a gente pergunta qual é a experiência dela, mas aqui no Rio a gente vê com frequência mães que usam gel de testosterona, ou pais que usam algum medicamento testosterona em gel. Teoricamente tem todo um protocolo para se usar, aquele rapidamente absorvido, mas a gente sabe que isso acaba passando para a criança por contato direto, né? Então, nos meninos, puberdade precoce isossexual, a gente vai pensar uma hiperplasia adrenal congênita, um tumor virilizante adrenal e um tumor de célula de Lyme testicular. São as 3 causas que a gente pega com mais frequência. Esse aqui, então, era um menino de 2 anos com uma pubarca, e a gente começa a ver na avaliação da adrenal dele essa formação expansiva de contorno de contorno irregular, né, bem definido, mas irregular, e aí com intensa vascularização, e nesse caso correspondia a um adenocarcinoma adrenal que estava produzindo esse tumor. Esse aqui é um outro menino de 5 anos com a virilização, e a avaliação testicular dele mostrou essa formação expansiva, hipoecóica, também com contorno bem delimitado. Ela geralmente é hipoecóica em relação ao parênquima testicular, e ela pode conter imagens císticas e algumas calcificações. Nesse caso aqui era um tumor de célula de Lyme, que nessa faixa etária de 5 a 10 anos, eles podem ser funcionalmente ativos e produzindo testosterona, elevando a uma puberdade precoce isossexual. No ultrassom, ele geralmente vai se apresentar como esse caso aqui que eu trouxe para vocês, mas eles podem ter áreas císticas e alguns podem ter também calcificação. Nas meninas, na puberdade precoce isossexual, a gente vai pensar nos cistos foliculares autônomos, que são algo frequentes, e nos tumores ovarianos das células da teca. Então, lembrando, mais uma vez, tudo aquilo que a gente viu da pelve, levar em consideração o comprimento do uterino, o aspecto do útero e do ovário, e o Doppler das artérias uterinas. E esse aqui é um exemplo de uma menina de 11 meses, que começou a apresentar uma telarca, e ela tinha o daughter sign, né, que é esse cisto aqui, com outra imagem cística no seu interior, né, então um cisto com uma imagem cística dentro, cisto filhote dentro, isso aqui é um cisto funcionante que levava a essa produção de estrogênio e a puberdade precoce. Veja que o útero dela já tem um comprimento de 6,6, né, causado por esse cisto aqui.
Outra causa de puberdade precoce periférica na menina vai ser os tumores de células do cordão sexual. Então, isso aqui também é uma menina de 8 meses, com aumento do volume abdominal, ela tinha telarca, teve sangramento vaginal, né, e tinha aumento da coloração dessa vagina. Esse ultrassom veio de fora, mostrando, não foi valorizado, que esse útero era muito aumentado para a faixa etária, o formato dele também, e aqui a gente via essa formação expansiva em um dos ovários. Essa criança veio para a gente já para realização de tomografia, para estadiamento. Então, esse aqui era o tamanho da formação expansiva dela, com componente sólido, componente cístico. Ela tinha uma ascite também volumosa. Essa criança foi para a cirurgia, o tumor foi completamente retirado, era um tumor do cordão do estroma do cordão sexual, produtor de estrogênio, e por isso ela tinha puberdade precoce. Para terminar, puberdade precoce periférica heterossexual, a gente pode ter algumas causas no menino. A gente pode ter um tumor adrenal produtor de estrogênio, que é raro, e na menina, a hiperplasia adrenal congênita, um tumor adrenal secretor de estrogênio. A adrenal, ela pode e é visualizada com facilidade no ultrassom, tá? Em todas as idades, é claro que no recém-nascido é mais fácil, a gente pode fazer o diagnóstico de hiperplasia adrenal congênita antes dessa criança começar a tratar, que a adrenal assume esse aspecto cerebriforme, como tem nessa imagem aqui. Aqui já é uma criança maior, e se a gente começar a treinar o olho, a gente consegue ver a adrenal dela, e aqui a detecção de um tumor de adrenal. Então, eu estimulo a gente começar a procurar a adrenal com ultrassom, que na maioria das crianças a gente consegue ver essa adrenal com uma certa facilidade. Então, essa aqui é um exemplo, uma criança de 3 anos, sexo feminino, virilizada, e aqui a gente tem essa formação expansiva, então, topografia de adrenal esquerda, que era também um adenocarcinoma. Essa aqui é uma menina de 5 anos, sexo feminino, tinha uma massa palpável, ela tinha uma virilização importante. Essa criança foi tratada como constipação 2 vezes numa clínica, uma UPA, numa clínica de primeiro atendimento da família, né? E é claro que o volume abdominal dela não diminuía. Esse aqui é o ultrassom dela, mostrando essa volumosa formação expansiva na topografia da adrenal. Olha, quase que a gente não conseguia nem mensurar com o ultrassom, ela media 16 centímetros. Aqui a ressonância magnética mostrando essa grande tumoração na topografia da adrenal esquerda e, mais uma vez, um adenocarcinoma de adrenal. Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui é só a gente pincelar o que a gente pode ver, o que a gente pode fazer de imagem em relação à avaliação da puberdade precoce, radiografia de mãos e punhos com uma avaliação adequada, utilizando o método de Grilo-Spine, ultrassonografia pélvica, sempre para avaliar o status hormonal, o comprimento desse útero, como é o gráfico do Doppler da artéria uterina, a identificação dos ovários e de folículos dominantes, e, é claro, de tumores ovarianos que podem estar causando essa puberdade, ultrassonografia da bolsa escrotal, não só para avaliação do volume desse testículo, que é muito importante e vai ajudar, mas isso é uma coisa que o endócrino e o cirurgião pediatra conseguem avaliar clinicamente, mas talvez para fazer o diagnóstico daqueles pequenos tumores que muitas vezes não são palpáveis, ultrassonografia abdominal para avaliação de adrenal, e sempre que a gente pensar em puberdade precoce central, a gente fazer a ressonância magnética. Queria agradecer mais uma vez o convite da Sociedade Paranaense de Pediatria, é uma imensa honra estar aqui e aproveitar para convidar vocês, não só para vir ao Rio de Janeiro, mas para participar do nosso congresso da Sociedade Latino-Americana, que vai acontecer agora em maio, em Cartagena, que também não é nada ruim, né? Talvez melhor do que o Rio de Janeiro. Obrigada a todos. Obrigada, Tatiana. Nossa, fantástica a tua aula, adorei. Muito boa, muito didática, abrangente, com uma série de informações super importantes para quem trabalha atendendo criança com puberdade precoce. Muito boa mesmo, parabéns. Que bom, agradeço obrigada. Imensamente a tua participação. Adorei as imagens do Rio. Não sei se Cartagena é melhor que o Rio. Eu não conheço ainda, mas eu vou dizer para vocês em breve. O Rio é maravilhoso. Bom, gente, a doutora Dolores me mandou... Estou aqui. Ai, que bom. Estou aqui. Bom, ela tinha me dito que tinha problemas com o microfone. Não, já estou aqui e, bom, muito interessante, porque quem tem a grande honra de dizer que é amiga da Tatiana, da Rosana e da Juliane sou eu. Porque depois das brilhantes aulas, né, tanto da
tanto da Juliene como da Tatiana. Realmente, eu tenho orgulho imenso de ser amiga de vocês, e principalmente porque é um compartilhamento de conhecimento de uma maneira incondicional. E o que eu acho fundamental, sabe, Rosana, é o que a Sociedade Paranaense de Pediatria sempre priorizou, que é essa parceria entre as especialidades. Então, isso eu acho que o objetivo principal, que é o melhor atendimento ao paciente pediátrico, a gente realmente consegue assim. Então, nós radiologistas aprendendo com vocês e buscando responder o que vocês esperam do nosso exame. Então, isso eu acho que é o fundamental. Nós sempre buscamos isso, né? Tanto há anos, né, já na Sociedade Paranaense de Pediatria, e eu tenho uma satisfação imensa de poder conviver com vocês há tanto tempo, e eu acho que isso fica claro, né, em uma apresentação como essa que nós vimos, né? Então, tanto a Juliene mostrando todo o aspecto clínico, né, como a Tatiana mostrando de maneira brilhante, né, em tantas frentes, tantos exames de imagem dos quais vocês podem lançar mão. Então, isso eu acho que é o ponto fundamental, né? Como a Tati bem frisou, né? A realização do raio-x de mãos e punhos de uma maneira adequada, com um laudo caprichado, né? Que isso eu acho ponto fundamental. Depois é o ultrassom pélvico também, que quando vocês solicitam ultrassom pélvico, com certeza nem passa na cabeça de vocês tantos detalhes técnicos, né, como a Tatiana mostrou, para que realmente a gente consiga responder e ter um laudo que seja fidedigno. Isso eu acho importante. E depois vocês vejam, né, que não para só aí, né? É no ultrassom de bolsa escrotal, é na ressonância magnética, que é fundamental, é no ultrassom pélvico com Doppler, que traz tantas informações adicionais. Então, eu acho que é um conjunto muito grande e que realmente o que está sendo feito hoje, agora, eu acho que realmente a gente vai abrir assim uma nova visão, sabe, do que como abordar a puberdade precoce. E eu acho isso não só em relação ao pediatra, mas também a todos os radiologistas que hoje nos assistem, para que realmente fiquem alertas e vejam como é importante o exame de imagem. Então, isso eu acho fundamental. Então, a gente vê que muitas vezes no dia a dia, a pessoa não valoriza muito fazer um laudo de mãos e punhos. Nossa, um laudo de mãos e punhos pode mudar a vida de uma criança, não é, Rosana? Pode impactar na altura final, na estatura final dessa criança. Essa criança pode ter a sua autoestima melhorada. Então, eu acho que o que está sendo feito aqui hoje, que é ressaltando para que todos os radiologistas, ultrassonografistas, quando avaliarem uma criança, por favor, não vejam assim, é só um raio-x de mãos e punhos. Não, é um raio-x muito importante de mãos e punhos. Não é só um ultrassom pélvico, sabe? Não parem para pensar se esse ultrassom pélvico vai lhe pagar muito pouco, porque vai pagar pouquíssimo, pouquíssimo. Não pare para pensar nisso, não é isso que importa agora. Eu acho que o que importa agora é que se você fizer o exame bem feito, você vai estar auxiliando o pediatra, auxiliando o endócrino pediatra, você tem que valorizar o seu serviço, porque você está realmente ajudando a ter uma melhor conduta no futuro. Então, isso eu acho que realmente é muito importante, e essa reunião, né, da Sociedade Paranaense de Pediatria, com palestras brilhantes, né, da Juliene e da Tatiana, realmente são fundamentais. Muito bem, obrigada, Dolores. Eu endosso, assino embaixo todas as suas palavras, acho também extremamente importante e muito produtivo quando a gente tem a oportunidade de reunir as experiências, né, em torno de um mesmo assunto. Acho que é muito mais produtivo do que se a gente fica focando apenas na experiência nossa. Todos aprendemos muito, muito bom.
Eu quero abrir para discussão, então, do assunto. Como eu falei, as perguntas podem ser enviadas pelo chat, pode, se a pessoa preferir se manifestar, ok, estamos numa reunião quase caseira, né? Então, sintam-se à vontade, vamos aproveitar todo o conhecimento que a Juliene, a Tatiana e a Dolores têm para nos transmitir. Enquanto vocês se preparam, como eu já recebi uma pergunta aqui pelo chat, eu vou aproveitar para fazer, e daí, na sequência, eu deixo a palavra em aberto, né? Então, a primeira pergunta que veio foi para a doutora Juliene. Elas perguntam se você poderia explicar, Juliene, alguma coisa mais sobre disruptores endócrinos. Quais são os disruptores endócrinos? Você falou do slime, e a pergunta é justamente essa, repetir quais são os disruptores endócrinos, pelo menos os mais importantes para a pediatria paciente, e poder orientar melhor as famílias, né? Veja só, os disruptores endócrinos, então, eles são substâncias químicas, né, que geralmente a fonte ela é alimentar, então pode ser pela água, pelo alimento, pode ser por cosméticos, por sabonetes, né, maquiagens que crianças, né, usam para brincar, enfim. E são substâncias que entram, né, no organismo e podem ou estimular a produção de um hormônio ou agir como se fosse um hormônio, né? Tem uma dessas substâncias que é das mais estudadas aí e que mais chamou atenção, que é o bisfenol A, né? Essa substância chamou muita atenção porque é um componente que faz parte com frequência de mamadeiras, chupetas, plásticos utilizados para acondicionar alimentos, né? Então, assim, hoje se sabe que o bisfenol A é um problema grande que as mães têm que tentar evitar. Em alguns países tem, inclusive, no produto, assim, por exemplo, na chupeta, na mamadeira, até eles escrevem bisfenol free, né? Tamanha a preocupação com esse tipo de substância. A gente tem também o parabeno, né, que às vezes faz parte aí dos desodorantes infantis, maquiagem, né? E ali, no caso do slime, né, esse industrializado aí, a substância é o dietilfilato, né? Tá? E então, assim, só que tem um monte de substância química que faz parte aí do dia a dia e que a gente ainda não identificou. Então, por isso que a recomendação sempre que possível, consumir os alimentos mais in natura, né? Até mesmo as latas, né? Por exemplo, lata de milho, lata de ervilha, né? O revestimento interno da lata, né? Aquele verniz, ele também solta para o alimento, né? E se a lata tiver fraturada, amassada, né? Solta mais ainda, né? Então, por exemplo, os próprios pesticidas, né? Os agrotóxicos, então, todas essas substâncias têm essa capacidade, né? E não só no sentido de puberdade precoce, mas a gente tem, por exemplo, algumas substâncias que estimulam os receptores estrogênicos, né? E os receptores estrogênicos, eles podem aumentar, quando eles têm a sua atividade aumentada em certos tecidos, eles estão relacionados ao câncer, né? Então, por exemplo, câncer de mama, né? Então, dentro daquilo que é possível, a gente sabe que é um produto mais caro, mas se você puder, né, orientar as famílias a, de preferência, consumir alimentos orgânicos, né, melhor, né? Plásticos esses que são colocados em micro-ondas, né? Então, se for usar o micro-ondas, de preferência na embalagem de vidro, não na embalagem de plástico, e até mesmo para congelar alimentos, né? As temperaturas extremas, tanto muito gelado quanto muito quente, elas fazem com que o plástico libere essas substâncias, né?
Perfeito, isso mesmo. Posso fazer só uma pergunta mais específica nessa aula de em relação à alimentação, frango, derivados, porque tem criança que às vezes você vê, né, com estímulo estrogênio que são consumidoras de vários e vários ovos e frango por dia. Você orienta a usar o orgânico? Você acha que isso pode interferir na puberdade ou não? A questão do frango vamos dizer assim, ela é bastante polêmica, né? Porque o que acontece, né? Primeiro que os zootecnistas, né, eles não dão hormônio para o frango. E não é por uma questão de responsabilidade com a saúde das pessoas, é porque é caro mesmo e dentro lá da linha de produção isso não é financeiramente viável. Mas o que acontece? Né? A forma como os frangos são criados, né, para o abate, eles são confinados num espaço extremamente pequeno, onde eles recebem uma quantidade gigante de comida, né, para engordar, e eles são submetidos a quase que uma iluminação, uma luz, vamos dizer assim, constante, né? E isso altera totalmente o ritmo circadiano do frango, altera a produção hormonal do próprio frango, né? Então, ele vive numa situação de estresse gigante, né? E por isso aquela carne, vamos dizer assim, ela não é considerada saudável, né? Mas não porque o frango tenha recebido um hormônio, vamos dizer assim, né? Agora, tudo aquilo que seja o frango ou qualquer outro animal, pode ser um boi, por exemplo, né? Tudo aquilo que eles recebem, né? Seja pela ração, seja pela pastagem, vamos dizer assim, que possa ter agrotóxico e tudo mais, tudo isso é acumulado na gordura, né? Então, sempre que for consumir esses alimentos, de preferência, orientar a retirar a gordura, né? Seja a pele do frango, a gordura visível do boi, né? Agora, se possível, consumir o orgânico, né? Com certeza vai ser mais saudável. Juliane, só complementando, né, ou melhor, fazendo uma outra pergunta. E em relação a alimentos com derivados de soja? Ah, sim. A soja, ela pode ter, né, um efeito de estimular os receptores estrogênicos, né? Então, um consumo em excesso pode, sim, né, trazer alguma alteração para uma criança, tá? Então, é por conta disso, né? Ótimo. Seria mais a questão de alimentos com esses sucos de soja. O que você teria para dizer em relação a esse risco, né? Veja, a gente tem, primeiro assim, que o suco da soja, vamos dizer assim, ele é muito ruim, ele não é palatável, né? Então, para que ele seja transformado numa coisa que a criança consiga tomar e goste, vai uma quantidade muito grande de açúcar, de aromatizantes e outros antes aí da vida, né? Então, é um produto realmente não recomendado para crianças, extremamente artificial, né? Coitada da soja, né, ter sido colocada aí dessa forma para que as nossas crianças, né, consumam, né? Então, tem que cuidar muito com esse tipo de alimento. Mas a carne de soja, porque hoje em dia a gente tem cada vez mais vegetarianos, né? Uhum. A carne de soja teria esse efeito que você falou, estimular. A carne de soja em excesso, ela poderia, sim, ter essa estimulação estrogênica, né? Mas, pelo menos, ela não tem, né, toda essa... Não tem todo assim, outro lixo junto. Modificação química, né? Mas aí falando em puberdade, né? Sim, falando em puberdade, ela tem, né? Ela tem esse estímulo, né? A gente falar só de puberdade sem estragar o resto do corpinho. É verdade, é verdade. Eu tenho uma pessoa de mão erguida, mas eu vou só fazer uma pergunta que veio pelo chat antes de aparecer a mãozinha erguida, que seria ou para a doutora Tatiana ou para a doutora Dolores.
perguntaram sobre a referência que tem sido utilizada para laudo avaliação de idade óssea. Qual o melhor método? Se pergunta do Grilo-Speil, Tony Whitehouse, qual o método que mais tem sido utilizado para essa avaliação da idade óssea? Tati, pode responder. Não, Dolores, responde. A gente aqui no Rio só usa Grilo-Speil. Aqui também, Eu acho que uma coisa que é bem importante, né, é que realmente exista uma unificação do método utilizado, tanto pelos radiologistas como com os endocrinopediatras. Então, sem dúvida alguma, né, a nível mundial, o método mais utilizado é o de Green-Speil, né, e aqui eu gostaria de fazer uma ressalva, né, para que as pessoas não olhem apenas a figura, né, não só a foto, porque a tendência é de olhar só a figura, né, do raio-x da mão e se esquecer de ler os dados, os detalhes que estão na página ao lado, com alguns pontos muito importantes. Então, eu acho que aí é um grande ponto de divergência nos laudos, né, que as pessoas muitas vezes acabam olhando só a imagem. Por favor, prestem atenção no que está descrito em relação aos pontos principais daquela idade, né, daquela idade cronológica. Existem outros atlas, né, e caso vocês decidam usá-los, realmente, sem dúvida alguma, você tem que relatar no seu laudo qual o método que você utilizou, para que o endocrinologista ou o pediatra, quando receba o seu laudo, saiba qual foi a sua referência. Mas, como a Tati comentou, o mais utilizado é o do Green-Speil, né? Não, e até o Green-Speil, assim, ele é um método que a gente acha excelente, mas que você tem que ter uma prática grande para olhar ele, né? Não é só olhar, porque, assim, às vezes você tem divergência muito grande entre a ossificação dos ossos do carpo e as falanges distais, e a gente tem que levar em consideração sempre quem está mais adiantado, quem é mais periférico. Então, assim, não é só a gente olhar ali se tem o pisiforme ou se não tem o pisiforme, você tem que levar em consideração a mão inteira, né? Então, e isso vai muito da experiência do radiologista e do endocrinologista que está avaliando, né? Porque a gente sabe muitas vezes assim que a gente vê que o endócrino vê o laudo e não concorda porque ele tem a prática e tem a capacidade de avaliar aquele raio-x de idade óssea, né? Mas muitas vezes o pediatra não tem essa prática toda, porque não é o dia a dia dele de consultório avaliar a idade óssea. Então, assim, é um método que ele é muito bem explicado no livro Green-Speil, mas que ele tem que ter uma habilidade técnica de quem está utilizando ele para poder dar de maneira adequada essa idade óssea, né? Eu gostaria de fazer um comentário aqui agora e principalmente um tributo também, né, a um grande endocrinologista que tenho certeza que sempre foi bem quisto de todos aqui do Paraná e no Brasil também, o Dr. Rômulo Sandrini. Então, eu me lembro que quando comecei a minha residência de radiologia lá no Hospital de Clínicas, né, lá no HC, o Dr. Rômulo me deu um artigo sobre idade óssea para ler. Nunca li um artigo tão longo na minha vida, meu Deus, era muito difícil de ler. Aí, para mim ainda, como residente, nossa, foi uma dificuldade imensa. Eu me lembro que do artigo, basicamente, né, com certeza aproveitei alguma coisa, mas não me lembro assim de nenhum detalhe. Mas a conclusão nunca vou me esquecer, porque a última linha do artigo dizia assim: em idade óssea, o mais importante é 2 pontos. Conheça o seu radiologista. Então, aquilo me chamou tanto a atenção, e uma coisa que eu sempre vi, né, que várias vezes o pediatra ou o endocrinologista, principalmente, não valorizava o laudo do radiologista. E aí vem o ponto fundamental: nós, radiologistas, temos que valorizar o nosso exame. Então, se você, como radiologista, fizer um laudo de idade óssea como se fosse um exame banal, um exame sem importância, você vai errar o diagnóstico, o endocrinologista e o pediatra não terão correlação clínica e não vão encaminhar mais exame para você. Então, uma coisa que eu sempre gosto também de frisar é assim: o que parece muito simples, na verdade, não é.
Um simples raio-x de mãos e punhos, se você, como radiologista, caprichar no laudo, acertar o laudo, e se o pediatra, o endócrino pediatra tiverem correlação clínica, você pode ter certeza que esse raio-x simples vai trazer para a sua clínica um ultrassom que vai vir com Doppler, vai trazer uma ressonância magnética, vai trazer muitos outros exames. Então, é aquilo, o básico é fundamental. Então, por favor, né, valorizem, né, desde o raio-x de mãos e punhos, que realmente é muito importante. A Sandra está com a mão erguida. Sandra Andrade, você quer fazer uma pergunta, Sandra? Oi, queria perguntar, primeiro parabenizar as moças que deram as aulas, fantástica, Tatiana, Jusilene, agradecer muito essa oportunidade de estar aprendendo com vocês e mandar um grande abraço aí para a Dolores, agradecendo especialmente a você, Dolores, que é uma menina super proativa. Bom, eu queria perguntar, Jusilene, essa questão de quando fazer a ressonância magnética. É um protocolo para todos os pacientes? Me preocupa a questão de estarmos fazendo o exame demais, e muitas vezes até com sedação nas crianças pequenas, né, que não ficariam quietas tanto tempo para fazer uma ressonância. Então, existe algum critério para dizer quem eu levo para a ressonância e quem eu não levo? Quais seriam esses critérios? E para a Tati, eu queria saber, Tati, além da questão do aspecto do endométrio, você coloca essa espessura, você mensura, coloca esse dado também nos seus laudos? Ok, boa noite, Sandra, obrigada pela pergunta. Que bom que você perguntou, porque eu realmente queria falar, já que a Tatiana comentou isso na apresentação dela. Veja, quando nós temos um menino com puberdade precoce, né, puberdade precoce central, que você já viu do ponto de vista laboratorial, que é uma puberdade precoce central, e clínico também, né, porque esse menino vai ter um aumento dos testículos, a gente sempre deve fazer a ressonância, porque a chance de achar uma alteração orgânica, por ser um menino, ela aumenta bastante. Agora, quando se trata de uma menina com puberdade precoce central, muda um pouco. Então, abaixo dos 6 anos de idade, todo mundo concorda que você tem que fazer a ressonância na menina, né? Agora, entre 6 e 8 anos de idade, existe uma divisão de opiniões. Então, existe um grupo que diz que não, porque a possibilidade de você encontrar alguma coisa nessa ressonância numa menina entre 6 e 8 anos é mínima, então não deve fazer. E existe um grupo que diz que entre 6 e 8 anos você tem a possibilidade em torno de 3% aí no máximo de encontrar alguma coisa na ressonância. E por conta desses 3%, você deveria fazer. Mas, claro, sempre que você tiver algum sinal sugestivo de uma alteração de sistema nervoso central, então, às vezes é uma criança que tem cefaleia, uma criança que tem convulsão, enfim, né? Aí, você sempre deve fazer também, né? Tá? Lá no nosso serviço, entre 6 e 8 anos, né, nós não fazemos para todas as meninas, né? Nós avaliamos e selecionamos, baseado nisso que eu te falei, em quais nós vamos fazer a ressonância. Tá? Ótimo, acho que é exatamente isso, é o que a gente faz. Por outro, eu acho que tem que ser cumprido esses protocolos, mas falando no momento que você decide fazer uma ressonância, que está dentro desses critérios, né, de maior chance ou menor chance da gente fazer, o que eu queria falar para a Sandra é que, na maioria das vezes, a gente faz a ressonância acima de 4 anos de idade sem anestesia. Então, isso é uma coisa que talvez para esse grupo que você está pensando aí, né, se deve ou não fazer e questionando uma anestesia geral para fazer, a gente não precisa de anestesia na maioria das crianças. Então, se esse é um fator que está pesando na sua decisão
em relação a fazer ou não, uma vez que a criança tem clínica, a gente consegue fazer, Sandra, a gente consegue fazer a ressonância acima de 4 anos sem anestesia, com um pouco de paciência e boa vontade, e com mãe e pai dentro da sala, a gente consegue fazer, tá? Em relação à sua pergunta para mim, se a gente mede o endométrio abaixo na criança, por exemplo, com 6 anos de idade, ele não é mensurável, a gente só vê, né? A gente vê o endométrio fino e às vezes descontínuo ainda, às vezes já contínuo, e é isso que a gente fala no nosso laudo. A partir do momento que você consegue medir que ele não é mais só uma linha ecogênica, né, que ele fica um pouco mais espesso, aí sim a gente passa a dizer do laudo que o endométrio tem 2 milímetros ou 3 milímetros ou quanto for. Mas, geralmente, na criança, até o útero pré-puberal, onde a gente só vê o endométrio uma linhazinha, a gente só fala que o endométrio é visível, que ele é fino, que ele é contínuo e não mede. Não sei se Dolores tem a mesma experiência. Sim, concordo plenamente, Tati. Quando o endométrio primeiro, né, sempre colocar no laudo, né, endométrio presente ou ausente, e se ele estiver presente, né, descrever as características do endométrio, né? Se ele é descontínuo, fino, ou se depois ele já está espesso. Concordo plenamente. Esse é um ponto que eu realmente acho que a gente deve priorizar de sempre descrever. E agradeço aqui a participação da Sandra, né? A Sandra é uma grande amiga, radiologista pediátrica, né, de Salvador, também extremamente experiente. Muito bom saber de gente que não está tão perto da gente, mas está aqui junto da gente. Não, com certeza. Eu quero ressaltar, eu vi aqui agora na lista, né, pessoas extremamente experientes que, na verdade, poderiam estar aqui como palestrantes, né, pelo imenso conhecimento que têm, como a Ruth Yoshino, que é de São Paulo, né, que é e também o Eduardo Juste, também, que é também lá do Nordeste. Então, são pessoas que, com certeza, vamos, no futuro, né, Rosana, agregando os amigos de outros estados para receber o conhecimento também. Com certeza. Pedro estava aqui também, Dolores. Ah, bacana. E o Pedro também é outro que nós temos que trazer para uma reunião aqui do Paraná. Pedro Uruguai, né, que eu estou falando. Ah, o Pedro da Venezuela? Ih, da Venezuela, desculpa, sim. Então, ele ressaltando, né, ele tinha mandado mensagem hoje, o Pedro Unschli. Pedro Unschli a nível na América Latina e mundial, nossa, ele é realmente referência, né, na parte pediátrica em ultrassonografia. Nossa, que bom. Eu vou fazer uma pergunta, eu vou juntar 2 perguntas numa só, que é para a equipe vou chamar vocês 2 equipes da radiologia. Pode chamar. A Luísa Mais pergunta para a Tatiana, que foi quem apresentou, mas enfim, né, para as duas. Você já pegou um padrão de onda diferente nas artérias uterinas? Exemplo, tipo 1 de um lado e tipo 2 do outro lado. Não, de rotina também a gente não faz as 2 artérias, tá? Mas se a gente entender, a gente faz uma artéria só porque é suficiente, mas no começo eu fazia das 2, até para ver se tinha diferença, e você está naquela curva de aprendizado há uns anos atrás e não tem diferença. Se você entender que o padrão da artéria vai mudar porque você tem um estímulo estrogênico naquela artéria, tanto faz se é esquerda ou direita, né? A gente vai ser semelhante. E a Gabriela de Souza pede para citar novamente os valores de comprimento uterino, volume ovariano, índice de pulsatilidade e tamanho dos folículos. Eu então, entendo comprimento... que é o pré-púbere e o púbere, talvez, né? Dolores, você fala que se concorda. O comprimento uterino, antes da puberdade, ele tende a ter menos do que 4 milímetros, mas se a gente for de 4 centímetros, desculpa. Mas se a gente for para aquele artigo do pediátrico que eu acho excelente, ele considera que um útero que não está sendo estimulado, ele é menor do que 3,5 centímetros, né? Mas assim, um útero de 4 é um útero que a gente considera ainda dentro do esperado.
Aquele artigo fala de 3,5. O índice de pulsatilidade, ele faz um corte com desvio padrão. Ele fez uma análise estatística muito importante, aquele artigo acho que vale a pena ler, e ele botou um ponto de corte de um índice de pulsatilidade de 4,6. Então, quem tivesse acima de 4,6, você vai ter uma pressão aumentada, então você não teria ainda o estímulo estrogênico exuberante. E abaixo de 4,6 você teria já, você começa a baixar a resistência da artéria, então abaixo de 4,6 você já tem esse estímulo. E em relação aos ovários, um ponto de corte razoável que a gente usa é um volume de 2, né? 2 centímetros cúbicos. Então, se você olhar em qualquer tabela de volume ovariano, se você tem um volume ovariano menor do que 2 centímetros cúbicos, geralmente você tem um baixo estímulo ou não estímulo de estrogênico, e acima disso você já começa a ter o estímulo estrogênico, aí o volume do ovário vai aumentando progressivamente à medida que você vai chegando próximo da menarca ou pós-menarca, né? Perfeito. Juliane, a Marcela pergunta se tem experiência com o fato de crianças que fazem atividade de ginástica olímpica de terem um avanço da idade óssea, criança atleta, né, da ginástica, isso se associar ao avanço da idade óssea. Existe vamos dizer assim, um certo questionamento, né, se as atividades de impacto poderiam ter um efeito de avanço sobre a idade óssea, tá? Mas eu não conheço assim, nenhum trabalho, assim, nenhuma publicação que tenha demonstrado isso, tá? Mas, do ponto de vista teórico, assim, né, se questiona isso, se o impacto pode acelerar o amadurecimento ósseo. Vocês têm alguma opinião, Dolores, Tatiana, sobre essa situação? Eu vejo só o excesso de atividade física, não por impacto ou não, você atrasar a puberdade, né, Juliana? Sim. Né? Você vê, hoje em dia, a gente tem crianças atletas que têm vida de executivo, né? Perfeito. Acordam 4h30 da manhã e fazem exercício 4 a 6 horas por dia, ou às vezes até mais, junto com um colégio, que não deixa de ser uma atividade física também, né? Então, eu vejo atraso no início da puberdade nessa criança atleta mesmo, né? Não é aquele que faz o futebol, né? Depois do colégio. Né, Juliane? Acho que é por aí, né? Isso que a gente vê com mais frequência no dia a dia, né? Perfeito. A Keila pergunta se há alguma relação entre os óleos essenciais com puberdade precoce. Olha, um óleo em especial, o óleo de lavanda, né? Então, não só óleo, mas sabonete de lavanda, ele está associado nos meninos à ginecomastia e à telarca nas meninas, telarca isolada, né? E ginecomastia nos meninos. Nos meninos. De lavanda. Em que podemos fazer baseado em valores. A Mariana, alguém tem o vídeo, o áudio aberto, por favor. Cecília. Cecília. Obrigada. A Mariana pergunta, deixa eu ver que horas são, 9 horas, temos mais tempinho. A Mariana pergunta sobre algum parâmetro radiológico para prever se a menarca está próxima. Uma vez eu me lembro de um colega que é ginecologista, e ele, numa mesa de discussão, ele falou que achava muito engraçado quando os endocrinologistas pegavam um raio-x de mãos e diziam: nossa, essa menina está perto de menstruar. Então, ele, como ginecologista, ele falava: como é que vocês estão imaginando que isso possa acontecer avaliando o raio-x de mãos? Então, essa pergunta reflete bem essa situação do comentário do ginecologista. Tati, pode comentar, Tati. Não, pode falar, Dolores. Desculpa, eu estava lendo aqui as perguntas. Pode responder. Eu tenho uma coisa que é extremamente importante, né? Que, inclusive, essa pergunta as mães nos fazem, né, Tati? Assim que a gente começa o exame de ultrassom, não é nem na hora que termina, né?
Você coloca o transdutor, a mãe já fala, então, doutora, ela vai menstruar logo? Então, mas assim, você coloca o transdutor. E a resposta, eu acho que é bem da verdade, é que é um conjunto de informações que serão analisadas pelo endócrino pediatra e pelo pediatra para definir a proximidade ou não da menstruação, a proximidade ou não, né, digamos, de como está essa puberdade precoce. Então, vocês vejam, o raio-x de mãos e punhos, como a Rosana colocou, são todos os dados que a Tati comentou no ultrassom ginecológico, a espessura do eco endometrial. É lógico, se eu tenho uma criança que tem um eco endometrial filiforme, é totalmente, ou interrompido, discreto, é totalmente diferente do que uma criança que eu já tenho um eco endometrial com meio centímetro. Então, lógico que essa criança de eco endometrial de meio centímetro, ela está mais próxima a menstruar. Depois são os outros sinais, o diâmetro do maior folículo, né, o tamanho do útero e dos ovários pela tabela de Orsini, como a Tatiana comentou. Depois também, hoje em dia, agregando o Doppler das artérias uterinas, né, que é mais um sinal de estímulo hormonal, né, dependendo da curva que se encontra, a presença já da diástole. E depois também, eu acho que no conjunto como um todo, mesmo com todas essas informações, eu pelo menos sempre ressalto para a mãe ao final do exame, mãe, o endócrino pediatra, né, a endócrino pediatra ou a pediatra, elas irão analisar todos esses sinais de imagem juntamente com o quadro clínico, que então, essa velocidade de crescimento, são os sinais clínicos que essa criança apresente, quando necessário, serão agregados exames laboratoriais. Então, acho que é importante, eu pelo menos vejo assim, ressaltar para os pais, né, para a mãe, para os pais, que, na verdade, na puberdade precoce, nós somos várias especialidades, né, envolvidas para que se chegue a uma única decisão. Então, eu acho que não é um único sinal radiológico, né, que é o que vai dizer, não, vai menstruar amanhã ou vai menstruar daqui a um mês. Mas eu acho que o conjunto é importante, né? Não, e outra coisa que vai depender muito do nível hormonal, né, Juliane? Se a gente Com certeza. A gente pega uma avaliação ultrassonográfica no início desse estímulo, né, de uma curva que está em crescimento, em 2, 3 meses, dependendo do quanto essa criança está estimulada, isso vai evoluir bastante, né? Então, além de ser um dos dados, né, a imagem é um dado para ser considerado junto Desse com a avaliação quebra-cabeça. clínica, com a avaliação laboratorial, né? E, dependendo do nível desse hormônio, isso pode mudar em pouco tempo. E o contrário também é verdade, né? Às vezes a gente olha um útero púbere com o endométrio já ali bombando, a gente vê um folículo um pouco dominante e aí, olha, vai menstruar a qualquer momento e demora 6 meses, né, para menstruar. Então, assim, aqui em casa, por exemplo, foi assim, né? Eu falei para minha filha, olha, tá pronto, porque ela não queria mais, ela queria menstruar porque ela já estava com 1,73 m, né? Ela não queria mais crescer. Eu falei, ó, tá, a qualquer momento. E ela ficou 6 meses com absorvente na mochila, emprestou para todas as amigas e não usou. Ela, você falou que estava pronta, eu falei, você está pronta, não significa que vai ser amanhã, né? Mas às vezes isso fica. Então, assim, a gente predizer o quando é impossível só por imagem. Acho que é o conjunto da obra que vai determinar isso, né? Eu acho que aí tem um outro ponto também importante, né? Que às vezes as pacientes, as mães perguntam, né? Em quanto tempo tem que repetir o exame, né? Então, eu acho que é bem da verdade, novamente, com base nisso que a Tati falou, né? É o lado clínico, né? São vocês, pediatras e endocrinopediatras, que vão definir, né, o tempo para que seja feita essa reavaliação por imagem, tanto do ponto de vista do ultrassom como da idade óssea. Porque, como a Tati comentou, né, de repente você tem uma criança que vai demorar mais tempo na sua puberdade e a outra que, como a Juliane demonstrou, vai ter uma puberdade rapidamente progressiva. Então, eu acho que a gente tem que estar alerta, né, que todos esses sinais e sintomas podem mudar de repente. Perfeito. A Flávia pergunta se vocês acham necessário contraste na ressonância na investigação de puberdade precoce. Sim. Não é uma investigação só anatômica, né? Então, tem que ter contraste. E mesmo com contraste, a gente consegue fazer
A maioria sem anestesia. Mas Sem a maioria das nossas anestesia. crianças não é tão pequena também, né, Juliana? É raro a gente ter uma criança muito pequena, né? Como a gente falou, assim, a maioria vai ser idiopático, não vai ser central. Então, assim, em sendo central, a gente faz sim, faz com contraste. Perfeito. A Sandra perguntou se eu já peguei É. algum caso de implante de adrenal nos testículos, né? Resto adrenal testículo. Já peguei, a imagem é semelhante àquela que eu mostrei do LAI, mas geralmente a criança tem história de hiperplasia adrenal, né? E a Daniela está de mão levantada. Daniela, você quer fazer uma pergunta? Oi, boa noite, gente. Daniela Pires, aqui da Bahia. A pergunta é para a doutora Tatiana. Eu vi ali que você colocou no seu slide os picos da artéria uterina, e eu queria saber como é que você faz a mensuração, já que a uterina ela é descontínua, né? A sístole vem um pico, tem um espaço, e depois a diástole. Você coloca no modo automático ou vai desenhar o traçado no modo manual? Eu não gosto de nada automático na minha vida, eu gosto de fazer tudo. Também não. Então, eu não coloco no modo automático, nunca coloco no duplo, eu faço manual. Beleza. É porque no automático ali provavelmente não ia ficar legal, né? As ondas são muito diferentes uma da outra. Esse negócio do robô tomar conta da minha vida me incomoda um pouco. Tá joia. Obrigada. Boa noite. Eu acho que eu consegui correr todas as perguntas. Acho que a discussão foi muito boa. Foram muitos elogios às aulas, muitos elogios, excelentes aulas, excelentes aulas. E essa é a minha opinião também. Eu aprendi muito ouvindo vocês hoje, né? A gente sempre aprende. Esses dias eu estava comentando com a Dolores, essa é uma coisa que faz parte da nossa rotina enquanto endocrinologista, mas realmente isso que a Juliane comentou e apresentou a experiência dos italianos, o que vem acontecendo em relação à puberdade das meninas em especial nesses últimos 2 anos. Eu entendo que não é simplesmente a questão dos atendimentos represados que ficaram no período de isolamento da pandemia e que depois nos procuraram. Eu acho que isso contribuiu para uma procura grande, mas, além disso, a gente tem tido um comportamento de puberdade que é diferente do habitual, seja pela idade de início da puberdade das meninas, o ritmo de progressão, o intervalo entre a telarca e a menarca. Então, é um alerta para que todos os pediatras que acompanham muito bem os seus pacientes, que fiquem atentos, né, esse ritmo de maturação das meninas. E eu acho que isso foi assim importante para que a gente pudesse revisar e conhecer a fundo esses aspectos da puberdade e alertar no cuidado das meninas. Não sei se alguém tem algum comentário a mais, alguma participação para fazer. Eu agradeço o comentário que eu li agora da Dani, da Bahia. Quer que você volte para lá? Arrisca dela não voltar, né? Não leva ela agora, não, que eu estou com 2 congressos com ela agora, leva depois. Eu só quero comentar, então, como clínica, né? Comentar as aulas, os comentários da Tatiana e da Dolores, né? Que foi excelente, aprendi muito com vocês, né? Como vocês mesmos ressaltaram, a ecografia é um exame extremamente importante para a gente, a idade óssea também, né? Isso... eu não consigo. Acho que é a Cecília Margarida. A população dá a válvula de está com o microfone. A população dele saltou de 69%. Bom, mas enfim. Eu não consigo deixar o microfone Deixa dela. seu áudio só um pouquinho, por favor, Cecília. Já vai chamar você para falar. A percepção de que o Ocidente se produz. É uma TV, né? Bom, mas então, eu aprendi demais com vocês hoje, né? E realmente a ecografia é um exame super importante para a gente, assim como a idade óssea, né? A gente fala que a idade óssea praticamente faz parte do nosso exame físico, não é nenhum exame complementar, né? De tão importante que é, né? E foi um prazer conversar com vocês, as perguntas foram ótimas, eu acho que a audiência foi enorme, né? E a Sociedade Paranaense de Pediatria, mais uma vez, está de parabéns por esse seu programa aí de atualização dos nossos médicos, né?
E, mais uma vez, lembrar, então, do apoio da ABV, que entrou com a gente junto aí para que esse evento fosse possível. A Jussara Varacim, está com a mão erguida ali hoje, Jussara. Oi, foi um prazer estar assistindo as aulas, com muitas coisas que me acrescentaram muito. Eu queria saber se tem algum trabalho, se você tem uma experiência, porque no mundo atual eu vejo que existe muita erotização precoce das meninas, com a família muitas vezes não valorizando, que estão, digamos, vestindo as meninas desde pequeno como se fossem mini-adultas. Aí começa. E outra coisa, o uso excessivo de telas, onde existe muito erotização nos filmes e no uso da internet, e muitas vezes os pais não observam isso. Se esse fator psicoemocional já tem algum trabalho realizado, porque já foi questionado algumas vezes, sobre essa erotização precoce ser mais um fator desencadeante para uma puberdade precoce. Não sei se vocês têm alguma coisa sobre Juliane, isso. acho que... Posso falar. Então, Jussara, boa noite. É bom ver você aqui com a gente. Então, assim, olha, o que a gente sempre vê, essa questão da erotização, sempre a mídia leiga acaba colocando muito isso, assim, quando fala do assunto, né? Mas, do ponto de vista científico, é muito difícil fazer esse estudo sem tirar os demais fatores confundidores que essa criança, né, que está submetida a uma erotização aí, pode ter, levando a uma puberdade precoce, né? Mas a gente sabe que deve ter, sim, uma influência psicossocial, vamos dizer assim, né? Nesse processo todo, né? E uma das coisas que se viu também na pandemia, e que eles hipotetizam que seja o motivo, né, é o estresse crônico que essas crianças ficaram submetidas. A tela, eles acabam confundindo um pouco com a questão do ganho de peso, né? Então, o uso excessivo da tela, ele também se relacionou com ganho de peso excessivo, né? E a gente sabe que o ganho de peso também tem uma influência nesse processo, né? Então, sim, teoricamente é possível, né? Mas eu desconheço um trabalho que eles tenham conseguido isolar esse fator erotização precoce e demonstrar que realmente isso era o fator ali que estava associado à puberdade precoce. Obrigada. Muito obrigada. Perfeito. Gente, muito obrigada mesmo. Acho que ganhei a noite, ganhei a semana, ganhamos o mês com esse momento, né? Agradecer muito o convite de vocês. Rosana, Dolores, Juliane, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, viu? Espero vocês aqui no Rio. Você agora não é sua amiga da Dolores. Não, eu tenho vários amigos. Para quem não... Essa questão da amizade, aqui um pouco antes de todo mundo entrar, eu perguntei, Tatiana, como é que você quer que eu te apresente, né? Aqui na Sociedade de Pediatria dela, falou, eu sou amiga da Dolores. Simples assim. Falei, já vim com uma credencial muito boa. Obrigada. Mas então, é uma honra ser amiga de todas vocês. E parabéns, Rosana, e parabéns imenso para a Juliane, para a Tati. A Tati realmente é uma amiga de muitos anos, nós temos vários projetos juntos, né, Tati? E realmente... Às 5 da manhã, geralmente, começa o nosso Começa às 5 da manhã, e então realmente é uma parceria muito grande, uma admiração realmente muito grande. Assim como pela Juliane, né, Juliane? Desde a época do HC e com a Rosana também. E agradeço imensamente a oportunidade, né, oferecida pela Sociedade Paranaense de Pediatria, para que realmente a gente possa cada vez mais estreitar essa relação, né, entre os pediatras, as especialidades pediátricas e a radiologia, o que realmente é fundamental, né, Tati? Com certeza. E atualmente, né, parabenizo o Dr. Vitor Horácio, né, atual presidente da sociedade,
E assim como agradeço também a grande parceria sempre com a doutora Kerstin Taniguchi, ex-presidente. Perfeito. Gente, espero vê-los todos em breve, né? Talvez online, espero que talvez presencial em algum momento, né? A gente agora está com a vida voltando ao normal, a roda girando novamente. E espero vê-los todos em outras discussões bastante produtivas como essa. Obrigada. Eu acho que a gente pode, então, dar encerrada a sessão, né? E agradecer muito a participação de todos, que numa quinta-feira chuvosa, aqui em Curitiba, pelo menos, é isso que nós estamos enfrentando hoje, uma quinta-feira fria e chuvosa, o pessoal participando e contribuindo para que o evento ficasse todo, né, proveitoso para todos. Obrigada mesmo, até breve, né? Até uma próxima. Tchau, tchau. Obrigada, gente. foi um prazer. Parabéns para vocês. Tchau, parabéns.